Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. O programa de hoje versará sobre tabagismo e dois aspectos específicos que são, a gente vai comentar um pouco sobre o Dia Municipal de Conscientização de Crianças e Adolescentes sobre os riscos do tabagismo e principalmente nós vamos abordar a questão, que é uma questão que a indústria tem pautado, a imprensa brasileira, que é os que são os dispositivos eletrônicos para fumar, cigarros eletrônicos, tabaco aquecido, os líquidos com aditivos de sabor e de odor. E nós vamos, daqui a pouco, apresentar as convidadas, que são duas hoje, mas antes nós vamos iniciar a música que é o mantra do nosso programa, que é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, que é a nossa ONG, e a música tema é Fumante, que é uma picardia que o compositor fez para abordar as doenças provocadas pelo fumo de forma divertida. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Então, essa música foi Fumante, de Rômulo Marinho, nosso querido amigo lá de Brasília, que já nos deixou, mas essa música vai ficar para sempre aqui guardada com a gente. O programa de hoje, como eu disse, então, vai repercutir algumas questões ligadas ao tabagismo e as convidadas que a gente escolheu a dedo são a professora doutora Gisele Birman Antonieto, que é professora do Departamento de Química da Universidade Pontifícia, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e aonde ela também exerce uma outra função de coordenadora de projetos de desenvolvimento.
Depois ela vai explicar isso gerenciando a central analítica da mesma universidade. E também como convidada, Liz Maria de Almeida, que é médica, psiquiatra, gerente da Divisão de Pesquisa Populacional do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, com também mestrado em saúde coletiva e doutorado em ciências. Eu gostaria também que depois ela explicasse o que faz a Divisão de Pesquisa Populacional do Instituto Nacional do Câncer. Então, antes da gente entrar no tema para o qual as duas foram convidadas, eu queria só fazer uma referência ao dia 11 de outubro, que foi o Dia Municipal de Conscientização de Crianças e Adolescentes sobre os riscos de fumar, né? Sobre os riscos do tabagismo. Essa data foi escolhida por nós por ser véspera do Dia da Criança, que é no dia 12, mas que normalmente é feriado. Então, a gente fazendo o evento no dia 11, os eventos, a gente pode contar com a participação das escolas e dos estudantes que vão estar ali fazendo atividades. Essa lei está no calendário oficial do Rio de Janeiro, do município, desde 2013, é a Lei 5.577, que eu agradeço aos ex-vereadores Carlinhos Mecânico e Eduardo Moura. O Carlinhos Mecânico apresentou a lei, o projeto, ele não foi reeleito. Depois, o vereador Eduardo Moura, numa segunda legislatura, ele apresentou o projeto e foi, então, passou a entrar, o Eduardo Paes assinou, e nós, por que a gente criou essa lei? Por que a nossa preocupação? Porque para enfrentar o tabagismo, que é o maior problema de saúde pública do planeta, a gente tem que trabalhar basicamente duas pernas. Uma, tentando estimular as pessoas e abandonar o tabaco, né? Que é uma tarefa, não é simples, mas é uma tarefa que o Brasil talvez seja tem o melhor programa do mundo nesse sentido. Os resultados brasileiros são realmente destaques e são valorizados pela Organização Mundial da Saúde. Esse reconhecimento é um orgulho para a gente. Liz participa disso já há bastante tempo também, vai poder falar um pouco. Mas a outra perna do controle é justamente você evitar que as crianças experimentem nicotina, porque a nicotina é reconhecidamente a droga que mais gera dependência psíquica e comportamental do que se conhece. Ela gera mais dependência que a nicotina, que a heroína, que a nicotina, perdão, a nicotina é a droga que a gente tenta combater. Gera mais dependência que heroína, cocaína, que o álcool e que todos os outros substâncias psicoativas que a gente conhece, que a gente chama de calmantes, que a gente chama de ansiolíticos, nada se compara ao poder da nicotina. Então, para isso, a gente precisa sensibilizar escolas, sensibilizar lideranças estudantis para que não se iniciem, não experimentem mesmo a droga, porque os estudos mostraram que apenas uma experimentação, um indivíduo que tenha tendência genética a se ligar à nicotina, experimentar um cigarro pode ser suficiente. E o que a gente sabe é que 90% no mundo dos fumantes começaram antes de completar 19 anos, e 95% antes de completar 21 anos. Então, a tarefa não é só do pessoal da saúde, a gente tem que envolver outros parceiros. Mas você tem a foto aí que já está passando? É que eu parei o vídeo. Então, a gente fez no dia 11 um evento no Vasco, com os jogadores da base do Vasco, meninos de 12, 13 anos, sub-13, eu acho que tinha também sub-15, que foi bastante interessante, os meninos gostaram do tema, estão trabalhando o tema agora na escola, e a gente espera que outras escolas utilizem-se não só da data, mas também trabalhem durante o ano todo esse aspecto super importante em termos de saúde pública. Agora, eu vou querer que se apresentem as nossas convidadas. Primeiro, Liz, que está aqui à minha frente, Liz Maria de Almeida, do INCA. Bom, Alexandre, para começar, eu queria dizer que eu estou muito honrada com esse convite. É um prazer estar aqui. Eu queria dar boa tarde para todos os ouvintes.
e dizer que o meu papel lá no Instituto Nacional do Câncer é o papel de mais uma formiguinha nesse grupo imenso que trabalha hoje no Brasil no controle do tabaco, que é um programa muito bem sucedido, mas que a gente não pode esmorecer nenhum minuto, porque sempre tem muita coisa para fazer. E o nosso grupo, ele produz dados, os dados que são necessários para que a política possa avaliar as suas ações e também possa planejar novas ações. Então, a divisão de pesquisa populacional, ela analisa dados, ela produz dados nessa área do tabagismo, em quaisquer aspectos, não só na questão da prevalência, que é o número, a proporção de pessoas que estão fumando hoje no Brasil, quais são as características, mas também em relação às políticas específicas, né? Se os menores estão tendo acesso aos produtos, se o mercado ilegal está crescendo no Brasil, enfim, se as pessoas estão observando as imagens nos maços de cigarro, se a propaganda está sendo vista em outros lugares, enfim, são vários aspectos que estão todos eles atrelados à Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é a Política Nacional de Controle do Tabaco no país. Então, esse é o forte da gente ali. Nós temos mais 2 unidades na nossa divisão, uma delas faz a avaliação das tecnologias de saúde, e, inclusive, esse ano nós também fizemos a avaliação de um dos medicamentos que é usado para tratamento, que foi a vareniclina, e estamos trabalhando no protocolo de tratamento do tabagismo que está sendo atualizado para todo o país. E temos um terceiro grupo, que é um grupo que faz pesquisa qualitativa, que também aborda outros aspectos e que fez uma análise também relativa à percepção que hoje o brasileiro tem desses produtos novos eletrônicos a partir de mídias que foram pesquisadas por nós. É bom a gente lembrar, Liz, que o INCA, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. E é bom a gente lembrar que o cigarro, a gente não tem ainda a cura do câncer, né? Infelizmente, a ciência não chegou aí, apesar de estar melhorando bastante o tratamento de vários tipos deles, mas a gente sabe que o cigarro produz 1/3 dos cânceres que existem. Quer dizer, a gente não tem a cura ainda, mas a gente poderia evitar simplesmente não fumando, né? Por exemplo, o câncer de pulmão ele era desconhecido no século XIX. É um câncer, basicamente, não é nem do tabaco, é um câncer do cigarro mesmo, né? Que vai lá, quando o sujeito fuma, dá aquela tragada e vai lá nas entranhas dos pulmões, e é onde hoje é o câncer que tem a maior mortalidade, maior mortalidade no planeta. Mas, Gisele Birman Tonieto, que eu já descobri que esse Birman é polonês e o Tonieto é italiano. Fala um pouquinho de você e da sua divisão, do seu departamento de Química da PUC. Primeiro, boa tarde para todos os ouvintes, né? Isso é uma grande novidade para mim em todos os sentidos. Agradeço muitíssimo mesmo essa oportunidade. E a gente também. E assim, o maior prazer não só de estar aqui com o doutor Alexandre, mas com a doutora Liz também, que eu admiro muito e tem sido para mim assim uma mentora, quase. Uhum. Ouvir a doutora Liz, realmente, o tempo todo a gente está aprendendo, Isso né? aí. A cada vez que a gente a ouve. E eu acho que foi, assim, também uma honra poder representar os químicos, né? Porque eu acho que esse é um diferencial, né? Dessa escuta. Então, quando a gente está falando de química, está falando de química analítica, que suporta uma série de dados que os médicos vão usar. Né? Então, a gente muitas vezes é esquecido, né? Apesar de ser extremamente necessário em cada hemograma, em cada avaliação e de cada produto novo que é lançado no mercado. Sem a química, isso não chega ao mercado. Eu vi uma frase de alguém, que eu não sei se foi no seu Facebook ou eu vi em algum lugar, que alguém dizia: a vida basicamente é química. Entendeu? E isso quem disse, na verdade, foi o Prêmio Nobel, né? Então, eu gosto de citá-lo porque, na verdade, a gente esquece. Então, eu acho que realmente, assim, representar os químicos aqui, ser lembrada como químico, é um lugar que eu reforço muito, né? Eu acho que é bacana, tá? O Departamento de Química aqui. Dentro do Departamento de Química, falar um pouquinho do meu papel. Eu tenho um duplo pertencimento. Eu não sou só professora em tempo integral, porque eu sou gerente da Central Analítica. E a Central Analítica, dentro do Centro Tecnológico da PUC, tem como missão gerenciar projetos de diferentes áreas de conhecimento, tem também de suprir capacitação dentro de companhias ou de uma demanda. E o que eu acho que é fundamental
nessa unidade de negócio é atender as demandas da sociedade. E foi aí que o cigarro eletrônico veio de encontro à PUC. E você tem uma origem mais ligada ao petróleo, completamente, né? Meu mestrado, meu doutorado, eu passei 18 anos dentro de um centro de pesquisa da Petrobras, que também é um momento do meu currículo que é muito bacana, e há cerca de uns 8 anos eu estou na universidade, coordenando, a princípio, projetos da indústria do petróleo. Porém, como nós temos diferentes professores com diferentes expertises, então, como gerente, né, eu tinha que atender aquela demanda da sociedade com as nossas expertises dentro da universidade. E eu acho que é isso, né, fazer essa ponte entre o que a sociedade necessita, é sair, como a gente muitas vezes fala, desse estelamento acadêmico, né, é realmente, né, então é trabalhar com a Anvisa, é trabalhar com o INCA, é trabalhar com a sociedade civil, é trabalhar com as empresas, o que é que hoje a gente precisa, claro, nosso foco é a capacitação dos alunos, estudantes, mas de graduação e de pós-graduação, né? O departamento de Química é hoje considerado, em termos de Química Analítica, o melhor do país, e nós temos um parque instrumental que ele tem uma potência para fazer uma série de pesquisas. Então, o nosso objetivo nesse assunto, especificamente sobre o cigarro eletrônico, esses novos dispositivos, é nuclear uma competência nessa área em termos de química analítica. E é claro que a PUC por si só não se basta, nós estamos fazendo contatos e colaborações com diferentes universidades, não só do Brasil como do exterior, né? Eu pretendo também fazer mais contatos com essas competências. Então, através das novas redes que o próprio governo, né? Andei conversando com a doutora Liz recentemente, porque o governo tem colocado editais que podem ser uma linha de pesquisa para que a gente possa conhecer e contribuir um pouco mais para isso. Então, eu vou perguntar, vou voltar para a Liz e querer saber da Liz como é que uma médica psiquiatra acabou trabalhando num instituto ligado a câncer e como é que ela acabou sabendo tanto sobre tabagismo. Como é que foi essa ponte? Eu costumo dizer que eu fiz um círculo completo. Eu comecei trabalhando na área de saúde mental. Nessa época, a gente já fazia pesquisas em comunidades para entender qual era a clientela que estava na área de atendimento do Hospital Universitário, de onde eu trabalhei no Serviço de Saúde Mental durante muitos anos. E, por esse gosto pela pesquisa, eu acabei chegando na epidemiologia. Teve um período em que eu saí especificamente da assistência no hospital e fui trabalhar no Instituto de Estudos de Saúde Coletiva, o IESC. E, nessa ocasião, chegou às nossas mãos um projeto ambiental proposto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, que era o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Eles queriam saber quais seriam os possíveis impactos sobre a saúde. E eu me mudei de saúde mental para saúde ambiental. E passei uns 9 anos trabalhando com hepatite A, parasitose. Eu estudei um pouquinho você para poder te entrevistar melhor, e eu li que você fez a sua tese de mestrado sobre hepatite A, não foi isso? Tanto mestrado quanto doutorado. A gente fez modelagem, enfim, foi um período importantíssimo na minha vida. E essa hepatite A tinha a ver com a Bahia? Sim. Era uma das formas, era um dos indicadores, né, de contaminação da água, né? Eu aprendi muitíssimo. A gente trabalhou na Baixada Fluminense, né, em áreas que eram teoricamente contempladas pelo programa da despoluição, que infelizmente não foi concluído, o que foi um absurdo, porque foi um dinheiro do contribuinte gigantesco. Né? Nível de bilhão, né? E a gente acabou fazendo só o tempo zero da pesquisa, a gente não conseguiu concluir, porque a gente não conseguiu fazer o segundo tempo para ver o impacto, justamente porque a obra não foi concluída. E quando eu pensei que eu estava já definida uma outra área na minha vida, eu fui convidada para vir trabalhar no Instituto Nacional do Câncer, e eu perguntei para a pessoa que me convidou, mas eu não trabalho com câncer. Então, ela me disse, olha, que saiba sobre câncer, aqui tem muita gente. Mas o que a gente precisa é de epidemiologista, porque a gente precisa trabalhar bastante nessa área, justamente dos dados, e principalmente numa área muito importante, que é a área de fator de risco. Então, quando eu cheguei para trabalhar na divisão de pesquisa... Isso quando foi? Isso foi em 2004 que eu comecei oficialmente. Eu cheguei no finalzinho de 2003, mas oficialmente o meu vínculo começa oficialmente em 2004. E foi muito interessante porque aí quais eram os fatores de risco? Eram todos comportamentais, quase todos. E aí a sensação que eu tive foi de fechar um ciclo, porque eu estava trabalhando justamente com objetos
que eram comportamentais, tabagismo, alcoolismo, obesidade, né, Fatores de risco para o sedentarismo, câncer. fatores de risco para o câncer, os mais importantes, né? Claro que tem outros. Obesidade. Isso. Então, eu me senti muito em casa em relação a isso. Mas eu tinha, na época que eu trabalhava no hospital universitário, eu tinha um ambulatório de alcoolismo. Então, eu trabalhava mais com álcool. Então, o tabagismo foi novo na minha vida. Eu tive que mergulhar nesse objeto e estudar muito esse objeto para poder me tornar, né, uma pessoa que pudesse manejar e trabalhar e contribuir com esse objeto. E, Gisele, como é que você, como química, você já abordou, assim, você já deu uma entradinha, um couvert, dizendo que você, o teu departamento busca atender as demandas da sociedade. E aí você citou a sua entrada, começar a estudar, que você também, eu assisti uma palestra sua na Casa do Saber, né? Foi há uns 15 dias, não é isso? E aí, aliás, excelente palestra. Obrigada. E aí você cita a questão do cigarro eletrônico e a PUC. Então, fala um pouquinho dessa entrada da PUC, não vou nem dizer que você pessoalmente, a universidade nesse tipo de demanda que você está dizendo que era uma demanda da sociedade. Isso. A gente começou em contato com a Anvisa, né? Porque, na verdade, a relação com a Anvisa permeia outras áreas, né? Só lembrando que a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde esse produto novo está sendo atualmente, tem uma etapa, uma agenda, e depois você pode até falar sobre essa agenda, né? Então, a Anvisa, em 2017, nós já tínhamos alguns contatos, mas não nessa gerência especificamente, mas na área de fármacos. Não, na verdade, não era a gerência do tabaco. Não, nada de tabaco, nunca de tabaco. A química nunca tinha trabalhado com tabaco. Na verdade, nós temos professores que têm competência para a indústria farmacêutica. Então, a relação vinha por outros produtos, né? Então, mas como começou a se discutir sobre o cigarro eletrônico no Brasil, né, nós fomos convidados e promovemos uma discussão, uma conversa, depois que virou um seminário, com a Anvisa, para saber qual poderia ser a participação, a colaboração do Departamento de Química nessa área. Nós temos uma cooperação muito próxima com o INT, que é hoje o laboratório que é responsável pela verificação, pela qualidade dos cigarros tradicionais, né? Então, assim, são parceiros aonde nós temos alunos de doutorado. O INT é? O Instituto Nacional de Tecnologia, que é onde hoje a doutora Simone Chiappetta, ela é responsável pelas máquinas que fazem fumar, que produzem uma série de informações, né, para diferentes áreas da sociedade. E nós temos, né, dentro parceria do setor... com o INT. Exatamente, uma parceria com o INT, e isso, como era uma área nova para todos nós, e uma área onde a gente entende que temos a expertise da doutora Adriana Gioda, que ela é responsável pela uma grande área de poluição atmosférica, com todas as suas consequências na saúde, na população, no meio ambiente. Então, por que não nós podermos dizer, olha, temos a contribuir num controle de qualidade, numa avaliação. Então, nossas tratativas com a Anvisa começaram dessa maneira. Então, quando eu falo da sociedade, nesse momento, era a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós fomos a Brasília, conversamos com 3 diretores distintos, depois fizemos algumas reuniões técnicas aqui para justamente saber aonde que a colaboração seria necessária e como ela poderia ser feita. Nesse momento, nós estamos em tramitação para um convênio amplo com a Anvisa, aonde justamente a gente, a partir do momento que esse convênio for assinado, eles poderão nos demandar diferentes pesquisas, né? Então, no momento, né, quando eu falo da demanda da sociedade, tinha esse apelo. Tinha um apelo aí, sim, comportamental, né? Aí eu vou entrar um pouquinho na seara da Liz, que era, o que fazemos, então, dentro do nosso campus com os alunos que estão fumando? Essa é uma pergunta, né? Então, assim, é uma pergunta que, aí, de novo, é uma demanda da sociedade, dos nossos alunos. Se a gente não sabe o que fazer dentro de casa, né, como é que a gente vai falar para os outros? Então, essa discussão, que eu acho uma discussão importantíssima, nós trouxemos para dentro da universidade. Então, assim, o tempo todo, o nosso primeiro seminário, que o senhor esteve presente, em 2017, era o que sabemos? O que a ciência diz? Porque esse é um grande questionamento.
né? Então, a gente ali, naquele momento, a gente juntou, conversamos também com a doutora Solange Garcia, da URGS, uma grande parceira também de toxicologia, e aí começamos a discutir e saber aonde que a gente pode atuar, aonde é que a sociedade precisa que a gente atue. Uhum. Então, nós vamos fazer um detalhamento melhor do que a gente está chamando, que eu chamei na apresentação de dispositivo eletrônico para fumar. E eu vou pedir a vocês, que eu sei que vocês têm domínio sobre o assunto, fazer um pouquinho do histórico, porque, para os ouvintes entenderem, o tabaco ele existe assim no Ocidente desde a descoberta das Américas. O Cristóvão Colombo descobriu nas terras lá que ele encontrou, já havia uma população, obviamente, né, natural dali, que eram os índios, e eles tinham uma prática que eles usavam, queimavam uma folha e ficavam em volta em rituais, era uma coisa bem ritualística, né? Não havia ainda comércio dessa planta. Mas Pedro Álvares Cabral também tem na história, ele é menos valorizado, a excursão do Cabral e a descoberta do Brasil, do que Colombo em relação ao tabaco. Mas a gente sabe também que Cabral trouxe para o Brasil plantas, sementes e raízes de tabaco. Mas aí o tabaco começou a ser fumado em cachimbos, fumado com a folha enrolada, que depois vieram a se chamar charutos. Ele era moído e picado e virava um pó chamado rapé, que, aliás, inclusive nas cortes europeias, tinham anéis com rapé dentro, que a caixinha, para jeito abria a caixinha, cheirava o anel e fechava a caixinha. E no início, no período de pós-industrialização, surgiu, então, o cigarro, né? Esse cigarro que a gente conhece hoje começou a ser vendido no início do século XX, e aí houve uma explosão de consumo de nicotina, que é a principal substância que gera dependência, é a substância que está na folha do tabaco. Então, a gente conviveu durante muitos anos com cachimbo, charuto, cigarro, rapé, fumo de mascar, sobretudo o pessoal do interior, né, mascava aquelas folhas de fumo. E agora, a gente conseguiu enfrentar a indústria do tabaco, que é uma indústria muito forte, com um escrúpulo bastante questionável, né? Eu diria até que é uma indústria sem escrúpulo nenhum, e a gente conseguiu controlar. O Brasil, por exemplo, passou, a Liz depois poderia falar sobre isso, porque o INCA, que coordena o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, do tabaco, o Brasil passou de 36% da população fumante, hoje para em torno de 10%. Nenhum outro país do planeta conseguiu um resultado como esse, né? Então, no mundo também, frente o enfrentamento que a Organização Mundial da Saúde tem feito há décadas, e mais marcadamente desde o final dos anos 90, quando assumiu a direção geral da OMS, uma norueguesa fantástica chamada Gro Brundtland, e essa doutora elencou o tabaco e a malária como os dois principais problemas de saúde globais, e dedicou ao tabagismo muito da sua energia. Era uma mulher admirável. Na Rio 92, ela era a chairman, né? Ela era a presidente da Rio Eco 92, porque ela também é ambientalista. E agora, frente a essas conquistas, a gente nota que há um movimento da indústria de trazer um novo produto para o mercado, com um discurso muito parecido ao discurso da década de 50, quando foram lançados os filtros, e um discurso também muito semelhante ao momento em que se lançaram os cigarros de baixo teor. Quer dizer, quando a ciência consegue avançar em termos de diagnóstico do problema, né, a indústria sempre diz que tem algo que vai minorar o problema. Foi assim com os filtros. Eu me lembro de um cigarro que eles lançaram com filtro, dizendo que era um filtro de carvão ativado. Não, aquele filtro tem carvão ativado, então vocês podem voltar a fumar tranquilamente. Depois, na época dos cigarros de baixo teor, a marca era Free, que Free
Fritz lembrava a liberdade, né? Porque você agora tem a liberdade de fumar porque o nosso cigarro é baixo teor, então ele não vai causar os males que causa, e a gente hoje sabe que os cigarros de baixo teor foram prejudiciais à saúde, mais até os que não eram de baixo teor. A gente sabe hoje também que os filtros foram prejudiciais ao usuário, então, inclusive em São Francisco já se tem estudos e a decisão é de retirar os filtros do cigarro. Fala um pouquinho, então, Liz e Gisele, por favor, o histórico desse dispositivo eletrônico para fumar. Quem quer começar de vocês duas, fica à vontade, mas eu gostaria de ouvir as duas sobre isso. Bom, o dispositivo eletrônico não é nenhuma... Liz que está falando. Não é nenhuma novidade. Na verdade, já tinham sido feitas algumas experiências em 1963 para produzir um cigarro eletrônico que não continha nicotina. E ele foi lançado justamente no auge da indústria do tabaco, da venda, enfim, sucesso total de vendas. E, obviamente, esse produto não teve nenhum sucesso e ele nem foi levado adiante, até porque nessa época nós não tínhamos o desenvolvimento dos eletroeletrônicos que a gente tem hoje. O projeto foi abandonado, mas nas décadas de 80 e 90, a indústria tentou lançar alguns outros produtos também, nessa mesma linha. Produtos que não seriam produtos considerados fumígenos, né? Quer dizer, que têm que ser acesos com fogo, que são queimados, e que produzem alcatrão, que é o grande vilão da história toda em relação ao câncer. Mas esses produtos também não tiveram nenhum sucesso. Ou seja, o carro-chefe dessa indústria é o velho e bom cigarro de papel. Esse é o campeão de vendas de todas as companhias de tabaco. Mas, em 2003, um farmacêutico chamado Ron Li, na China, ele teve um sonho de noite. Ele sonhou que ele estava se afogando numa onda gigantesca e, no meio do sonho, que ele estava quase morrendo, essa onda virou uma nuvem de vapor. E ele se salvou. Ele acordou assustado e escreveu, então, no papel, esse sonho. O Ron Li era fumante de um maço de cigarro por dia e tinha acabado de perder o pai dele há um mês de câncer de pulmão. E ele estava muito preocupado com isso. Ele estava trabalhando com um médico e eles, então, resolveram, agora na China, polo eletroeletrônico do mundo, desenvolver um dispositivo eletrônico que era muito simples. E o produto foi construído para mimetizar o cigarro, o cachimbo e o charuto. E foi um sucesso de vendas enorme. Mas o Ron Li era farmacêutico. Ele sabia que, embora ele dissesse que aquilo ali era um dispositivo que podia ajudar as pessoas a parar de fumar, ele não poderia ser considerado um produto terapêutico. Ele era farmacêutico, ele sabia que para colocar aquilo na praça, enquanto um produto farmacêutico, aquilo teria que passar por muitos e muitos testes até receber autorização para ser colocado na praça. Então, ele assumia que aquilo dali era um dispositivo para as pessoas continuarem a fumar com menor risco. Então, desde o princípio, ele foi apresentado para a sociedade como produto de menor risco. Mas, como ele não foi testado, ele foi colocado na praça, começou a vender que nem água e começaram a aparecer alguns problemas de saúde já na China, já logo no começo, que foram ataques cardíacos. E aí o próprio Departamento de Saúde da China fez um alerta para a população chinesa, recomendando que o produto não fosse comprado, que estava tendo um aumento de ataques cardíacos na China e que essa empresa que estava vendendo o produto era irresponsável. Mas aquilo pegou como um rastilho de pólvora, saiu se espalhando e um monte de startups começaram a aparecer de fundo de quintal na China, produzindo produto similar, o que eles chamam de copycats, né? Então, essas cópias desse produto fizeram com que o Ron Li processasse centenas de empresas, perdeu todos os processos, mas aquilo começou a ser vendido pela internet. Então, quando foi foi em 2004 que ele chegou na praça, quando foi em 2006 ele alcançou a Europa, em 2007 ele chegou na América do Norte. Os primeiros produtos eram muito ruins. Eles quebravam à toa, não tinham durabilidade nenhuma,
o carregamento não era bivolt, então estourava na voltagem errada. Era um desastre o produto. E muitos fumantes pegaram aquilo e disseram, não vou usar isso aqui, né? E deixaram de lado. Mas o pessoal foi aperfeiçoando. Então, o primeiro produto era um produto que enfim, você utilizava e jogava fora. O segundo, não, a gente não precisa jogar um produto fora, um produto eletrônico. Vamos fazer só o cartucho, vamos trocar só o cartucho que continha nicotina, né? E depois o pessoal falou assim, para que vai jogar o cartucho fora? E se a gente pegasse esse produto e se a gente pingasse o líquido dentro e não jogasse nada fora, aproveitasse 100% do produto? Foi aí que começaram a aparecer os líquidos contendo nicotina. E no momento em que as pessoas começaram a inventar esses líquidos, abriu-se um leque de possibilidades de se colocar as mais variadas substâncias nesses líquidos. A história, eu acompanhei durante um tempo pela internet, que nessa época só pela internet que a gente tinha essas informações, é de que as pessoas puseram tudo nesse líquido. Teve gente que combinou a nicotina com remédio para emagrecer, teve gente que combinou com Viagra, teve gente que combinou com vitaminas, enfim, o pessoal começou a utilizar tudo. E aí quem pulou foi a indústria farmacêutica. Espera aí, os nossos produtos são altamente checados, tem toda uma legislação sobre isso, como é que pode agora esse produto aqui sair colocando remédios dentro e estar vendendo dessa forma? Foi uma confusão danada, com processos para tudo quanto era lado, era uma confusão muito grande. Mas os produtos foram aperfeiçoando. Então, por exemplo, os primeiros, tais como os nossos primeiros celulares, eles superaqueciam, estouravam. Aí o pessoal começou a melhorar o produto para ele não ter esse problema de superaquecimento. E eles também começaram a dizer, olha, ele acaba rápido, a gente podia fazer uns maiores. Me lembro que nessa época, eu entrei na internet e tinham concursos de design de cigarros eletrônicos. E eles tinham quaisquer formatos possíveis e imaginários. Joystick de jogo, de game, tinha vidro de perfume, tinha que até hoje tem, né? Uma coleção parecendo armas, né? Então tinha pente de metralhadora, tinha granada, tinha pistola, tinha de tudo, né? Tinha uma que era a roupa de uma menina, o cordão da roupa de uma menina, que ficava escondido no bolso, era o cordão de um blusão de moletom, enfim, tinha de tudo. Isso tudo foi uma grande moda que passou e o pessoal se profissionalizou. Então, os produtos hoje... Então, hoje a gente já está na 4ª geração, né? Esses produtos agora têm uma maior capacidade, têm uma maior estabilidade, mas eles também... Aconteceu um fenômeno que foi muito interessante, que é que as pessoas começaram a dominar o aparelho e começaram elas próprias a montar o aparelho, começaram a comprar as peças, montar os seus próprios aparelhos e também passaram a fazer os líquidos em casa. O que foi uma loucura, porque nicotina é veneno. Nicotina é veneno, ela pura é veneno, ela mata. E aí começaram a acontecer... É uma questão de dose só, né? Exatamente, aí começaram a acontecer os acidentes. Se você tem um líquido dentro de casa, associado a uma fruta, então tem lá um desenhinho de fruta, lindo e maravilhoso. Passa uma criança pequena, olha aquilo, abre, prova, tem gosto de frutinha. Ela vira aquilo. Então, nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, começaram a ter um monte de acidentes com crianças que começaram a ingerir esse tipo de líquido. Então, hoje a gente tem um conjunto enorme, então a gente tem mais de 500 aparelhos na praça. Hoje a gente tem mais de 10 mil líquidos, tem gente que diz que tem até mais de 15 mil líquidos já hoje na praça, né? A última matéria que eu vi do CBS News, no jornal americano, foi 15 mil. Pois é, hoje já se fala em 15 mil, né? É porque você pode combinar absolutamente tudo com tudo, né? E mais recentemente a gente tem um outro fenômeno que é o uso de outras substâncias psicoativas que não a nicotina, como o tetraidrocannabinol e o canabidiol, nesses produtos. E Gisele, você que eu assisti sua apresentação, você também se aprofundou muito nesse tema na história, né? Pois é, eu fiquei muito você interessada. Acrescenta? Pois é, Lícia, assim, primeiro que eu vi que existia uma patente antes de 1963. Que eu achei, assim, também incrível, de tão antigo que isso é, como você falou, né? Então, assim, eu achei uma patente de 1928. E o que era mais incrível que você citou, na verdade, eu concordo plenamente com você, a gente ainda não tinha um desenvolvimento tecnológico, não tinha o apelo, né, dos gadgets, né, como hoje a gente tem. E mais, eles vinham
como um coadjuvante à indústria farmacêutica. Então, eles estavam se propondo, né, a entregar remédio. Teve um que eu adorei, inclusive, que falava na patente, que era para fazer dieta, porque você podia inalar o seu churrasco, o seu bolo predileto, sem engordar. Então, eu falei assim, gente, olha só que maravilha, eu citei isso lá na minha apresentação. Eu falei, olha só, as pessoas estão... E, modernamente, eu já encontrei no Instagram, né, porque a indústria farmacêutica, ela também está retomando esse modismo, né, queria até que você completasse, com a entrega de medicamentos inaláveis. Então, agora, outro dia, né, dentro do Instagram, tinha um produto que entregava melatonina para dormir. Então, em vez agora de você tomar a melatonina, você inala a melatonina. Então, eu acho que tem uma carona ali perigosa também da indústria farmacêutica com essa moda dos dispositivos eletrônicos, que não são para fumar, mas são para entregar. E, como você diz, eles bypassam todo o sistema da vigilância sanitária, da regulamentação desses novos produtos, né? Então, eu acho que isso é um outro perigo, né, que a gente sai do tabagismo, mas para estar alerta que esses dispositivos com essas patentes, elas podem estar sendo utilizadas para entregar outras coisas. E aí a gente fala de drogas permitidas e drogas ilegais, como você acabou de falar do THC e do CBD. E a questão do mimetismo de aparelhos, né, como você falou, da arma. Qual é o grande perigo? Foi uma das imagens assim que mais me chocou, e eu cito ela e eu reproduzo ela toda vez. Né, foi a primeira vez que eu vi o estojo de uma menina de 13 anos no high school americano, né, aonde dentro do estojo dela, né, é jogo dos 7 erros. O que está ali que não deveria estar? Então, a questão da mimetização dos equipamentos modernos é um apelo do mal, porque aí não tem outra coisa. Define mimetização, porque tem ouvinte que pode não estar entendendo. Tá certo. Eu tenho, então, algo que pretende ser, que simula ser, que aparenta ser uma coisa e não é. Né? Então, a gente está falando de um estojo de uma menina de 13 anos. O que vai ter dentro do estojo de uma menina de 13 anos atualmente? Ela tem indo para a escola, né? Indo para a escola. Né? Um estojo escolar. Ela tem uma pendrive, que é uma pendrive, mas ela tem uma coisa igual que mimetiza, né, que imita uma pendrive e que é um dispositivo eletrônico. Ela tem um marcador de texto, aquele que todo mundo tem dentro do estojo escolar, aquele amarelinho, bonitinho. Então, ela tem o de verdade e ela tem um que é igualzinho, só que ele, né, na verdade, é um dispositivo eletrônico para fumar e ali dentro, né, tem algo, uma solução, uma substância, um líquido que contém nicotina. E isso realmente é assim, para mim, eu não sei nem como definir, né? Porque essa questão de você imitar objetos de uso comum, né? Uma coisa que você tem ali no seu dia a dia e que você não pode distinguir, porque ali tem também um apelo para que os pais não achem. Então, agora, eu também tenho lido muito das orientações que os órgãos responsáveis pela saúde em diferentes países têm feito aos pais e aos professores para que saibam distinguir o que de fato é um objeto e o que de fato é um dispositivo eletrônico disfarçado, né? Isso é para não usar a palavra mimetismo, disfarçado. Então, isso me choca, me surpreende, me entristece, né? Porque é um apelo além dos sabores, além do todo um apelo do gosto, da coisa bacana, do ser moderno, tem o disfarçar. Né, o faz de conta que é, mas não é. E aí eu acho que tem aí até uma questão moral mesmo, que vai tudo ruim tá representado naquele objeto que faz de conta que é e que não é. E a Anvisa, quer dizer, para os ouvintes saberem, no Brasil não é permitido importar, comercializar e fazer propaganda desses produtos, por uma decisão chamada RDC, né, uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, cujo número é 46, a RDC 46, que fez agora em agosto 10 anos, né? É uma resolução de 2009. Nessa resolução você não pode ter, nem importar, nem vender cigarro eletrônico no país. Mas a adoção dessa RDC, ela se apoia num princípio chamado princípio da precaução. Vocês, como pesquisadoras, cientistas,
Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que é o princípio da precaução. Por que foi importante que a Anvisa tomasse essa decisão baseada nesse princípio? Bom, Isso. Para começar, o princípio da precaução ele vem de um tratado internacional que foi construído no sentido de que houve já vários episódios no mundo em que determinados substâncias, medicamentos, né, que foram lançados no mercado com a melhor das intenções, né, provocaram efeitos colaterais muito importantes com o uso, né, com a efetividade da aplicação desses medicamentos. E alguns deles muito sérios, né? Talidomida é um dos maiores exemplos mais recentes que a gente tem na praça. Então, a partir daí, houve um movimento todo de que não seria possível se colocar na praça novos medicamentos, novas substâncias para consumo do ser humano, novos objetos, antes que eles passassem por um ritual, sim, de testes comerciais, se for um produto para consumo, ou testes pré-clínicos e clínicos, se fosse o caso de um medicamento. Então, hoje tem todo um passo a passo que tem que ser feito para que esse produto possa ser legalizado. Ora, a gente está diante de um produto que, como eu mencionei anteriormente, ele absolutamente não passou por teste nenhum. Ele foi colocado na praça, começou a ter efeitos colaterais, ninguém fez nada sobre isso, né? Os acidentes começaram a acontecer. Hoje a gente tem uma epidemia de uma doença pulmonar gravíssima nos Estados Unidos, secundária ao uso desses aparelhos. Que já virou, inclusive, o nome de uma doença. Já. Né? O cigarro eletrônico, o dispositivo eletrônico, conseguiu nomear uma doença que é a EVALI. Né? EVALI. EVALI. E, por conta disso, a Anvisa, fazendo uso desse princípio da precaução, que é um princípio internacional, e que também se aplica ao meio ambiente. Também. Se aplica ao meio ambiente também, ela colocou o seguinte: olha, este produto, para poder entrar no mercado brasileiro, ele tem que apresentar aos fabricantes que estão solicitando essa autorização, eles têm que apresentar estudos que comprovem duas coisas muito importantes. A primeira é a segurança deste aparelho para a utilização do ser humano. E a segunda, que também é muito importante, é que já que eles estavam vendendo com a ideia de que isso daí ajudaria o fumante a parar de fumar, eles teriam que comprovar a eficácia deste aparelho para ajudar a parar de fumar. E, no momento em que foi solicitada essa licença, nenhuma das duas coisas foi apresentada. Hoje existe um movimento da indústria de dizer que agora, 10 anos depois, essa lei da Anvisa foi de 2009, nós estamos em 2019, 10 anos depois, eles estão alegando que eles hoje já têm estudos que poderiam demonstrar essa evidência. Mas o que a gente observa, olhando a literatura atual, é exatamente o oposto. Uhum. Não só a quantidade de acidentes chegou a uma escala gigantesca, né? O número de acidentes no mundo, de doenças provocadas, está enorme, com mortes, que é o mais triste nessa história. Nos Estados Unidos só a 29 mortes. 33. 33 Hoje eu já. Atualizei 33. Isso está atualizando dia a dia, não? Isso. A gente Tem, perde. A gente CDC lê um artigo hoje, daqui a 3 dias já não vale mais. São 1.476 casos registrados já nos Estados Unidos e 33 mortes. E eles localizaram também uma na Inglaterra em 2010, né? Uma pessoa que era fumante, uma carteira por dia, trocou pelo cigarro eletrônico, em 8 meses faleceu justamente dessa doença pulmonar. Já tinham também outros casos que tinham sido publicados, inclusive nos Estados Unidos. Em 2018 teve também um outro caso que foi publicado, que também era da Inglaterra, que já se falava nessa doença, mas era um caso aqui, outro ali, agora que ele tomou um vulto muito grande. Então, esse princípio da precaução, ele protegeu a população brasileira, foi muito importante. Todas as nossas homenagens à Anvisa por ter nos ajudado com isso. E a gente, apesar da gente saber que ele está entrando de uma forma ilegal no país, né, foi isso que fez com que a gente hoje não tivesse um quadro semelhante ao dos Estados Unidos. Eu criei 2 hashtags, a hashtag Não Anvisa Eu Confio e a outra hashtag de Facebook, né? A outra hashtag é Não Anvisa Eu Acredito. Fala um pouquinho, você, Gisele, como química, mas também como pesquisadora e doutora, o princípio da precaução que a Anvisa está se apoiando. Eu acho assim, é perfeito isso que ela estava falando, né? E eu ainda
acrescento que nós, como brasileiros, estamos recebendo os parabéns dos americanos, né? Isso é incrível, né? E assim, realmente motivo de orgulho, porque os americanos que permitiram, é uma situação muito característica daquele país, diferente de outros. Eu acho que também a gente generalizar também causa um pouco de confusão, né, nos nossos ouvintes. Eu acho que os Estados Unidos realmente foi assim... tudo de ruim e tudo de errado que poderia ter sido feito na entrada de um produto foi lá, o grande laboratório mundial, né? Outros países também invocaram o princípio da precaução e outros países atuaram de diferentes maneiras, então cada um com a sua própria legislação. Mas nós, brasileiros, recebemos os elogios, né? Olha, não vai acontecer com vocês o que está acontecendo conosco. E aí é isso mesmo, né? É a gente ter orgulho, é se orgulhar de uma agência que tem técnicos competentes e que podem realmente assinar embaixo e bancar uma RDC até que se junte às evidências científicas necessárias, que é esse momento que nós estamos passando atualmente. E o mais interessante que Liz mencionou, e aí eu queria que você abordasse esse aspecto desse princípio da precaução, é que ele inverte a questão do ônus da prova, né? Exato. É isso aí, né? Na verdade, você tem que me provar que aquilo que você quer, essa é a inversão, né? É a que você está querendo introduzir, é de fato isso que você diz que é. E foi isso que ele chamou a atenção da segurança e da eficácia. Ok, você quer essa inversão, então vem aqui, me mostra, me apresenta, me prova com dados científicos. E os dados científicos são gerados por cientistas, por químicos, por pesquisadores, por médicos, né? E como tem uma questão histórica de um produto novo, essas evidências ainda não existem cientificamente, né? E nós não temos ela nacionalmente. Liz produziu um trabalho bacana e agora com um número já atualizado dos nossos atuais fumantes, né? Então, eles existem, são realmente muito pequenos, né, em termos numéricos do Brasil, justamente por causa desse princípio da precaução. A gente, de fato, está protegendo a nossa população, né? Por outro lado, fica difícil essas evidências científicas serem nacionais, porque uma vez que a gente não tem, né, então a gente tem que fazer de alguma maneira simulações, modelos, e aí vem um outro questionamento científico, que é que dados usar, né, Liz? Porque uma vez que a gente não tem nossas informações nacionais, como que nós vamos balizar as nossas decisões nacionais? Então, o que a gente usa são bases de dados internacionais que, de alguma maneira, se aproximem, e aí a Liz pode falar isso muito melhor do que eu, dos dados para a nossa população. Né? Nosso papel como químicos é de suprir de uma série desses dados e poder trabalhar, né, no levantamento deles internacionalmente. Hoje nós temos uma dificuldade de fazer qualquer tipo de pesquisa, que também está em tratativas com a Anvisa, porque nós não temos acesso às amostras. Químico adora uma amostra, que é diferente da de médico, né, que é um ser humano. Não, a gente trabalha com uma amostra. Mas nossas amostras são diferentes, né? As amostras de vocês estão ali, né, disponíveis, as nossas não. Também por conta do princípio da precaução. Então, o princípio da precaução, ele também prevê a não importação, o não acesso a essas substâncias. Isso dificulta a... E pelo que eu entendi, a PUC está pleiteando junto à Anvisa essa importação para fins científicos. Uma flexibilização da RDC que permita, por exemplo, a PUC a investir em pesquisas sobre isso. Nós hoje podemos, por exemplo, trabalhar com todas as outras drogas. Nós, que eu digo, nós cientistas, a PUC especialmente, ela não tem essas linhas de pesquisa. Mas se um pesquisador, ele comprova que ele tem uma linha de pesquisa sobre cocaína, sobre maconha, sobre outras drogas ilícitas, nós, como pesquisadores, nós temos a possibilidade, nós podemos importar determinadas substâncias e determinados reagentes para fins científicos. Né? Nesse caso específico, nós não podemos, por conta do princípio da precaução, mas fomos orientados pela Anvisa a solicitar por esse caminho, justamente para provar que o objetivo é relacionar as pesquisas e começarmos a obter determinados dados nacionais. Entendi. Queria fazer uma complementação. Fala, Liz. Sob o ponto de vista
da pesquisa, a gente já tem, sim, dados atualmente de um conjunto de trabalhos já publicados, que a gente reúne no que a gente chama de revisão sistemática, né, demonstrando, por exemplo, que não existe essa eficácia comprovada do uso do cigarro eletrônico para parar de fumar. O que acontece é que as pessoas trocam de produto, ou passam a usar os dois, e aí nós temos um fenômeno novo chamado uso dual, em que a pessoa utiliza esse produto que não faz fumaça em grande quantidade e não tem cheiro do cigarro e essa coisa toda em ambientes fechados e proibidos. Então, tem estudos mostrando que estão usando em aeroporto, dentro de avião, cinema, restaurante, shopping. E também tem estudos mostrando que esses dispositivos estão aumentando o risco de jovens que nunca fumaram cigarro a começarem a usar o cigarro convencional. Então, esses dados hoje já existem. Em relação às pesquisas, tem um dilema muito grande que é de duas formas. Uma, é muito difícil fazer um estudo sobre os efeitos dessas substâncias quando a gente tem uma gama diferente de fumantes no mundo. Então, a gente tem fumantes que fumam diariamente, ocasionalmente, tem fumante que fuma 1 ou 2 cigarros por dia, tem fumante que fuma 2 carteiras por dia. Até mais. E os produtos também são diferentes. Né? E hoje, o maior dilema é qual vai ser o aparelho que você vai escolher para fazer o seu estudo. E esse aparelho que você vai usar vai ser testado de todas as formas possíveis e imaginárias que os fumantes podem estar usando. Eu me lembro que, há pouco tempo, eu tive contato com 2 pessoas que estavam fazendo uso de cigarro eletrônico, e uma delas comentou comigo que, como esse aparelho ele não acaba, que nem um cigarro comum, o que aconteceu... Só um instantinho. O que aconteceu foi que ele percebeu que ele estava fumando mais do que quando ele fumava o cigarro comum. Não tem controle, né, Liz? Ele não percebe. Não percebe. Ele percebeu no final do dia que ele estava com enjoo, estava com um quadro de intoxicação nicotínica. Então, ele foi olhar a quantidade de nicotina que estava naquele líquido e comparou com a quantidade de nicotina que ele tinha nos cigarros. Ele descobriu que ele estava fumando o dobro. Então, esse é um outro problema. Então, para a pesquisa, um grande dilema está sendo exatamente esse, assim, como é que a gente generaliza os achados, tendo em vista que nós temos quase 500 aparelhos na praça, temos quase 15 mil aí líquidos na praça, e temos um conjunto de pessoas que não fumam da mesma maneira. Então, essas combinações, hoje, está tão desafiante que, diante dessa epidemia que está tendo nos Estados Unidos, o maior problema deles é que eles estão encontrando a doença em pessoas que usam aparelhos diversos, com líquidos diversos e substâncias psicoativas também diversas, puras ou combinadas. E está sendo o maior... Imagina, os maiores cérebros dos Estados Unidos estão quebrando a cabeça e não conseguiram até agora dizer assim, olha, esse aqui é o vilão dessa história. Justamente por essa gama que é um grande desafio para o pesquisador. A Gisele queria complementar. Pois é, nós estávamos juntas, né, num evento na Policlínica, na UERJ, e eu comecei de trás para frente a minha apresentação como química, porque era justamente a conclusão de uma report, de um relatório da OMS, que falava exatamente isso que a doutora Liz falou. A gama é tão grande que as conclusões, para que sejam realmente consistentes, você tem que fazer um mapeamento, e aí, novamente, a gente volta para a amostra e a gente volta do que é representativo ali. O que nós estamos, né, porque a gente precisa ter um viés, e aí não tem jeito, então a gente precisa escolher. O que nós estamos elegendo para objeto de estudo são as substâncias geralmente encontradas no cigarro tradicional. Né? Aquelas que vêm sendo reguladas internacionalmente. Então, de novo, a gente está usando tudo ainda em termos teóricos, certo, doutora Alexandra? Além da nicotina, seria o quê? Pois é, a gente está sugerindo que sejam aqueles regulados no 9 TOB Reg, que é uma regulação internacional, aceita pela OMS na Europa também, mas com uma grande ressalva, né? Nós temos que incluir
substâncias ainda desconhecidas e como fazê-lo. Então, existem técnicas que a gente chama de screening, que seriam varreduras de outras moléculas e de outras substâncias que vêm sendo estudadas também internacionalmente, além de uma outra coisa que é importantíssimo e que é peculiar, somente característico desses tipos de dispositivos eletrônicos, são os metais. A gente antes, né, não falava em metal quando a gente está falando de cigarro tradicional. Então, nós incluímos nas nossas pesquisas a necessidade do monitoramento. A gente está falando de circuitos eletrônicos. Eu participei num congresso de toxicologia de uma mesa redonda, onde já se discutia, né, a inalação desses dispositivos eletrônicos. A gente está falando de alguma coisa que tem uma bateria que é aquecida. Né? Então, ok. Então, quais são os metais que você já sabe que estão presentes nessa? Na verdade, dependendo do tipo de bateria, a gente pode ter desde o lítio, que são os metais mais tradicionais, até qualquer outro, o ferro, todos aqueles componentes eletroeletrônicos. Quais são as temperaturas? E aí a gente vem para diversos produtos. Aquela temperatura é suficiente? Ela vai carrear ou não vai? Então, em torno de 250 graus, não é isso? Alguns chegam a 300, né? 300. Então, eram, então, substâncias, elementos ou moléculas que não estão tradicionalmente sendo pesquisadas no tabaco aquecido e muito menos no cigarro, que a gente tem que contemplá-las. Né? Então, a gente tem feito esses levantamentos em termos de referências bibliográficas, para saber se eles já vêm sendo estudados em outros lugares, porque nós gostaríamos de, caso isso venha realmente a se concretizar, a gente está pronto e apto com tecnologias, com desenvolvimentos de metodologias que possam suprir essas informações. Então, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar sobre os componentes do cigarro eletrônico e também dos cigarros convencionais. Porque, às vezes, eu, por exemplo, às vezes falo mal do cigarro, dos dispositivos eletrônicos, e teve alguém achando que eu estava minorando o malefício do cigarro convencional, que não é isso, né? Geraldo, vê se você consegue ligar para esse número que eu te dei. Eu vou dar uma ligadinha para um colega nosso, que Liz conhece, que é o Dr. Alberto Araújo, que esteve agora no um congresso europeu de doenças respiratórias, em Madrid, e aonde também, como não poderia deixar de ser, os cigarros eletrônicos foram tema de várias mesas do congresso. E aí eu queria que ele passasse para a gente quais são, porque a gente tem falado muito nos Estados Unidos, né? E aí eu queria que ele falasse um pouquinho como é que a coisa fluiu na Europa. Está fluindo, está sendo discutido. Alberto, você está nos ouvindo? Estou sim, Alexandre. Tá, se puder, fala só um pouquinho mais alto. Mas deixa eu te apresentar rapidamente. Alberto Araújo já esteve aqui no programa algumas vezes. Ele é pneumologista, é doutor em medicina e é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele coordena há muitos anos o Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo, NET, lá do hospital que a gente chama carinhosamente aqui de Hospital do Fundão. Araújo. E o Alberto, você esteve em Madrid, no Congresso Europeu, e nós estamos fazendo, como você sabe, aqui um programa hoje sobre a questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, e eu queria que você nos trouxesse aqui em primeira mão um pouco dos ecos desse Congresso Europeu sobre esse tema que nós estamos discutindo. Assim, é um prazer. Boa tarde. Nós estamos aqui com Liz do INCA e Gisele da PUC Rio. Isso, boa tarde, Liz, boa tarde, Gisele. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. O Congresso Europeu em Madrid, há cerca de 2 semanas, foi uma oportunidade muito especial para nós aqui do Brasil, porque tivemos uma mesa, Brasil, Espanha, os países de língua portuguesa e língua hispânica, em que pudemos debater essa questão, né? Na ocasião fizemos uma apresentação sobre o panorama da situação até aquele momento, e depois tivemos também participando
de avaliações de pôsteres sobre tabaco aquecido e sobre cigarro eletrônico, e também algumas sessões que aconteceram no evento, especialmente sobre a situação, né, dessa, né, o que está sendo considerado um surto, né, de doença pulmonar, né, já com quase 2.000 casos, entre casos confirmados, né, e suspeitos, e até ontem, né, nós já tínhamos, né, 33 mortes, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito especial nessa questão do tabaco, e isso foi bastante discutido lá no evento, né? Porque o que está sendo passado, né, é que esses novos produtos poderiam substituir, né, gerar uma mudança, né, na forma de uso do tabaco, com menos prejuízo para as pessoas que já fumam ou para aqueles que viessem a ingressar, né, na senda tabágica, e viessem a se tornar dependentes. Mas o que está se mostrando, o cenário que está se mostrando, nós diríamos que é um cenário até mais preocupante do que temos acompanhado há décadas em relação ao tabaco comburente. Por quê? Por que estamos dizendo isso? Porque essas novas formas de fumar, né, que está sendo dito vaporizar, mas na verdade é uma forma de fumar, elas estão trazendo uma nicotina mais potencializada, uma nicotina mais aditivada, inclusive numa forma nova em um dos tipos de cigarro eletrônico, que é o Juul, que é um dispositivo que parece um pendrive desses que nós usamos em informática, né, na nossa vida cotidiana, e que é uma forma de sais, benzoato de sódio, e que não sabemos, né, com essa administração desses sais com a nicotina, os prejuízos em outras regiões do cérebro, né, que poderá vir a acarretar a absorção e a disseminação dessa substância na circulação. O que sabemos é que isso tanto o tabaco aquecido, com um menor número de tragadas, um menor número de vezes em que o indivíduo traga, né, o tabaco, ele consegue administrar uma quantidade maior de nicotina no espaço-tempo do que o fumante de cigarro comburente. Então, assim, de uma forma bem sintética, três grandes questões foram bastante firmadas, né, durante esse evento lá no Congresso Europeu. O primeiro é que o tabaco não é seguro, não é confiável, e nenhuma dessas formas supostamente estão sendo veiculadas como menos ofensivas, e é que reduziriam os riscos de doenças tabaco associadas que nós também já conhecemos. Então, assim, a primeira coisa é a seguinte: esse tabaco ele causa mais dependência, tanto o eletrônico quanto o tabaco aquecido. O segundo ponto, que também é muito propagado, né, que em relação à redução de danos, não há evidências científicas que possam corroborar essa afirmativa. Pelo contrário, os estudos ainda, muitos numa fase muito embrionária, né, de pesquisadores independentes, têm demonstrado o estresse oxidativo, né, o que leva a doenças respiratórias agudas e crônicas e doenças cardiovasculares com agressão endoteliovascular, a risco de câncer, ainda que se reduza a concentração de diversas substâncias, porque não tem a combustão parcial, né, a mais de 800 graus do tabaco comburente, mas ainda assim o limiar do que está sendo chamado uma semicombustão, entre 300 e 400 graus Celsius,
nas gerações mais recentes do tabaco, do cigarro eletrônico e do tabaco aquecido, com a manipulação, o manejo da voltagem dos dispositivos. Essa temperatura entre 300 e 400 graus gera produtos chamados carbonilas, né? E através de um fenômeno químico denominado pirólise. E isso aumenta a concentração de produtos cancerígenos, né? Então, assim, a redução de danos também é uma coisa que não tem como se comprovar para algumas doenças, como câncer, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós necessitaríamos ainda de décadas de estudo, né, de coortes de indivíduos utilizando esses produtos, né? Então, e o terceiro ponto, que é fundamental, é que nós nunca vimos, Alexandre, Gisele e Liz, nós nunca vimos ao longo de 25 anos cuidando de fumantes que jovens procurassem ajuda para parar de fumar, como parar de vaporizar, no caso, né? Como está acontecendo nos Estados Unidos, que houvesse uma síndrome de abstinência tão forte em jovens que levasse ao aumento do nível de irritabilidade, agressividade e inclusive a crises convulsivas, e que esses jovens viessem a desencadear, né, em grande parte são jovens, são adolescentes ou adultos jovens que estão contraindo essa misteriosa doença pulmonar, que viesse a contrair quadros tão graves que levassem a insuficiência respiratória e morte. Isso nós nunca vimos acontecer com jovens. E até mesmo com adultos, nós não vimos quadros dessa natureza acontecer, né, nos seus quadros crônicos, né, respiratórios, como a doença pulmonar obstrutiva crônica ou a própria asma, né? Então, assim, há uma preocupação muito grande, para concluir, a nível da Europa, porque a Europa, vários estados que são parte da Convenção Quadro, tem esse produto liberado em parte ou com alguma restrição, ou até como política de Estado, né? Em se pensando que ele poderia ajudar alguém a parar de fumar, que é o caso do Reino Unido, mas cujas repercussões também já preocupam, né? Porque acabou um produto, né, que é propagado como sendo para adultos, acaba da mesma história, na velha história que nós conhecemos da indústria do tabaco, de que os produtos da indústria do tabaco são voltados, o foco é para o jovem, é para substituir aqueles que morreram, né, e morre muita gente por causa da doença relacionada ao tabaco, e que possa manter o seu, né, o seu negócio. Então, assim, nós não nos enganamos, temos uma posição muito clara em relação a esses produtos, eles são tabaco, não tem essa história porque não é emissão de fumaça, e sim de vapor, que os torna menos perigosos. Temos que adotar o princípio da precaução, né? A palavra mais falada lá nas apresentações no Congresso Europeu é a palavra inglesa don't, ou seja, não libere, não vaporize, não utilize. Temos que adotar o princípio da precaução e temos que estar atentos, porque podemos renormalizar o consumo de tabaco na sociedade, com repercussões que muitas delas a gente vai precisar de algum tempo, né, para poder observar esses efeitos nefastos, mas que a gente já está tendo de antemão informação suficiente para dizer que não compensa que esses produtos sejam liberados o seu consumo. Temos que opções, inclusive em termos de tratamento, para oferecer para os tabagistas muito melhores, testadas em estudos, ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, né, que comprovaram a sua eficácia, e que não há ninguém que não possa ser tratado, não há ninguém que a gente deva dizer que está condenado a usar nicotina o resto da vida.
todas as pessoas, inclusive os doentes psiquiátricos, os doentes com mais dificuldade, eles podem e devem ser tratados quantas vezes for necessário. Então, assim, a posição do Congresso Europeu de Doenças Respiratórias, né, e da sociedade, né, que envolve todo o conjunto de sociedades de pneumologia, né, na Europa, tem uma posição muito clara, né, de que não mudar e sim ajudar a pessoa a deixar de fumar e não fazer uma mudança, uma troca cujo benefício não é possível de ser mensurado. Nesse momento não há evidências para se mensurar em relação a efeitos crônicos, né, mas efeitos agudos. Está se mostrando mais agressivo do que o próprio tabaco comburente nessa fase da vida, quando as pessoas começam a fumar. E só finalizando, lembrar que nos anos 50, nos anos 50, uma marca de cigarro que voltou a ser fabricada, chamada Kent, quando surgiram as primeiras notícias sobre câncer, né, os primeiros trabalhos colocando os riscos de câncer de pulmão associado ao tabaco, foi introduzido o filtro e era usado por essa marca durante 7 anos um filtro de amianto, o que veio ocasionar, né, doenças associadas ao filtro, que foi o caso, né, da asbestose, né, do mesotelioma de Creuer. Então, assim, não há nível de segurança para usar esses produtos, e por isso a gente acredita que a posição da Anvisa de proibir, né, a comercialização desses produtos no Brasil é um princípio que defende, né, a saúde da população brasileira. Não devemos nos enganar. E cigarro é cigarro. O Roberto, a Gisele, professora da PUC-Rio, queria fazer uma pergunta a você ou algum comentário. Não, eu queria fazer uma pergunta mesmo, uma curiosidade dentro do Congresso, que o senhor disse que foi em Madrid, né? E a Europa, ela tem, como o senhor ressaltou também, diferentes legislações em função dos países. E a Espanha, especialmente, ela legislou com teores bastante baixos. Hoje eles são permitidos, com uma regulamentação bastante restritiva e completamente diferente dos Estados Unidos, que já decretou a epidemia, né, muito provavelmente causada pela ausência de qualquer tipo de regulamentação, né? E eu queria, assim, realmente curiosidade, já que era um congresso na Espanha, dentro dessa área, o senhor sentiu que algum país da comunidade como a europeia tende a fazer alguma revisão nas suas regulamentações, dado hoje que já temos novas pesquisas, ou eles se mantêm dentro dessa linha que está sendo regulada em cada um dos países? Existe intenção de rever regulamentação pelos países da Europa? Olha, Gisele, assim, a primeira coisa é a seguinte, o que é interessante, eu fiquei mais algum tempo na Espanha depois do Congresso, fiquei mais de 10 dias lá. E eu não vi na Espanha, né, o que vi em Portugal o ano passado, né, em relação ao aumento do uso desses produtos, né, especialmente o tabaco aquecido lá em Portugal, né, com lojas, etc. Né? Então, Portugal observa um princípio de acompanhar, né, mas assim, não tem uma recomendação das autoridades de saúde pública para que as pessoas mudem ou utilizem até como uma forma suposta de ajuda para a cessação. A sociedade, esse Congresso da Sociedade Europeia, né, ele não tem posições de Estado, né, tem posições assumidas pelas sociedades de doenças respiratórias, né, desses países, e esse Congresso Europeu como se fosse uma grande sociedade, né, de pneumologistas e médicos que atuam na área e outros profissionais que atuam na área de saúde respiratória, que tem assumido essa posição de que não há evidências suficientes para que se aprove, né, a entrada desses produtos, especialmente para a primeira, vamos dizer assim, a justificativa que foi colocada, né, pelos fabricantes de cigarro eletrônico, particularmente,
de que eles poderiam ajudar as pessoas a pararem de fumar. O que se tem visto, os estudos mostraram lá, outros estudos que foram apresentados, né, de que as pessoas que param de fumar com o uso desses produtos, elas acabam não parando o uso desses produtos, elas param de fumar o cigarro comburente e continuam usando esses produtos, o que gera um questionamento, quer dizer, o indivíduo é tabagista ou não é? Ele continua usando um produto de tabaco, porquanto ele deveria ser considerado tabagista. E há um grupo que acaba fazendo uso dual, acaba reduz o número de cigarros, mas comburente, mas continua fumando uma certa quantidade junto com o cigarro eletrônico. Em relação às normativas europeias, né, a Europa, só para concluir, Alexandre, a Europa não tem uma unidade em relação a, por exemplo, acompanhar o Reino Unido, né, que aqui tem, vamos dizer assim, seria a vanguarda, né, no caso da introdução desses produtos. Mas tem alguns países têm discutido, né, políticas, né, no sentido ou de se regular, de certa forma, como o Reino Unido regulou, quase como se fosse um medicamento mesmo, né, ou de se regular em parte como produto derivado do tabaco sob observação, sob vigilância, para não acontecer, como você bem disse, o desastre que está acontecendo nos Estados Unidos, onde está sendo usado THC, né, óleos, né, e outros produtos que não sabemos, né, nesses produtos aumentando o risco de doenças, né, por não ter nenhum controle. O Alberto, a Liz queria também comentar alguma coisa com você. Oi, Alberto. A Gisele aí atendeu a resposta. Sim, ela disse que sim. Sim, obrigada. Oi, Alberto, tudo bem? Oi, Liz, diga. Eu queria saber se nos estudos que foram apresentados nesse congresso, se o perfil que a gente está vendo nos Estados Unidos é semelhante na Europa, ou seja, basicamente são meninos muito novos, basicamente do sexo masculino, que estão fazendo uso desses produtos, majoritariamente, muito mais do que as pessoas que estariam dispostas a parar de fumar. O que foi apresentado lá durante as sessões conjuntas, né, do Comitê de Expertos da Sociedade Europeia e também em alguns pôsteres, né, nós tivemos um conjunto de pôsteres interessantes em relação ao uso desses produtos, mostrou-se o seguinte, que quem está mais utilizando na Europa os cigarros eletrônicos são jovens, né? São alguns estudos, inclusive, feitos também em campus universitários, né? Mas, assim, o uso com a cannabis não foi muito descrito nesses estudos apresentados lá no Congresso Europeu. Né? Isso só parece ser uma determinada particularidade, essa questão da adição da cannabis nos Estados Unidos, onde nós sabemos que 20 estados, né, têm legislação específica de liberação da cannabis medicinal ou, né, do uso recreacional da maconha, né, o que certamente pode estar favorecendo, né, esse uso também, né, das canetas com THC ou outros canabinoides, né, ou até um mix, né, um combo de nicotina e THC, como já foi descrito pelo CDC. Então, assim, em relação ao que os países apresentaram lá, há um certo temor, né, de que já tenha ocorrido algum caso de injúria pulmonar, né, ou de lesão pulmonar, e que não tenha sido, de certa forma, documentado, ou explorado, ou investigado como deveria ter sido feito, porque essa questão não tinha surgido, né? Essa questão está surgindo agora. Então, assim, há uma preocupação na Europa de começar a documentar essas situações, né?
E durante o Congresso foi falado de um caso retrospectivo, né, que aconteceu no Reino Unido, que foi até, depois saiu no New England Journal, né, um caso que teria acontecido o ano passado, né, em relação à injúria pulmonar, mas que não levou à morte. Então, assim, de alguma forma, há uma preocupação da comunidade científica, né, especialmente nessa área que nós estamos aceitos, que está com maior visibilidade em termos de problema, que é a saúde respiratória, né, de que nós tenhamos que estabelecer mecanismos de monitoramento, de vigilância, né, unidades sentinelas. Aqui no Brasil, né, até a segunda-feira, nós tínhamos 4 casos já suspeitos, 2 em São Paulo e 2 na Bahia, que a Sociedade de Pneumologia está monitorando. E a Anvisa também já está recebendo notificações, né? Já abriu um canal de notificação junto à ouvidoria, que é importante também informar, né, para quem está nos ouvindo, tanto a SBPT, quanto a Anvisa, quanto a Associação Médica Brasileira, podem receber essas informações para que a gente possa investigar, né, enfim, saber o que conversar com os médicos ou os serviços onde as pessoas foram atendidas e até com os próprios, né, para poder identificar efetivamente o tamanho desse problema. Mas o que nós estamos vendo hoje nos preocupa bastante, né, porque, como eu disse, né, não há paralelo com toda a história do tabaco, paralelo de acontecer esse tipo de problema respiratório em adultos, em jovens, né, consumidores, em adultos jovens. Então, assim, essa é uma preocupação muito grande de toda a comunidade científica, né, e a hipótese, e assim, só para concluir, a hipótese do acetato de vitamina E já está sendo descartada, né, da pneumonia lipoídica, já está se considerando que é uma forma de pneumonite química, porque alguns indivíduos já apresentam sequelas, né, após o quadro. Então isso já está sendo revisto também, embora o óleo possa ter contribuído também para dificultar a ação do macrófago na primeira defesa pulmonar, né, está se pensando que outros produtos químicos, inclusive desse aquecimento, né, dos aditivos ou de outras coisas que tenham sido adicionadas a esses produtos, possam ter causado esses quadros mais graves aí. Tem, Alberto, um patologista da Clínica Mayo de Indiana que ele analisou, acho que 22 ou 23 amostras de pulmão, de brônquios de pacientes, e ele descreveu como uma queimadura, como se fosse realmente uma queimadura, né? Como ele comparou ao gás mostarda. Exatamente. O último relatório que vocês podem ter acesso saiu ontem, o último relatório do CDC está caminhando nesse sentido, as investigações continuam, né? Há 734 casos que estão sendo analisados, estão sendo considerados suspeitos, estão sendo analisados, e há já 1.299, né, casos confirmados. Ali está falando já em 1.476 casos confirmados. Isso eu estou falando do relatório de ontem, mas isso está mudando, né? Isso está mudando há uma progressão do número de casos, porque estão sendo analisados retrospectivamente também. Não são os casos que estão acontecendo como se fosse um corte transversal no tempo, estivesse acontecendo agora. Estão sendo analisados, também é possível que esse número aumente, né? E o de mortes em determinado momento se estabilize, né? Porque com todos os alertas, já 3 estados proibiram, né? Em algumas cidades também. De qualquer forma de venda do cigarro eletrônico, e o país todo está proibindo a venda que não seja que não possa ter, né, THC, porque o THC não é liberado nem as formas mistas de THC com canabinoide, né?
em canabinoide, não é liberado para consumo em caneta. É liberado para consumo via digestiva, oral, né, o óleo. Então, assim, essa é uma forma que também não é aprovada nos Estados Unidos de tratamento de epilepsia refratária ou de uso para qualquer outra coisa através da aspiração, porque esses líquidos que levam os canabinoides e levam o THC, normalmente são óleos, né? E o óleo não é bom para a árvore respiratória, exatamente, né? Não é adequado para aspirar. E lembrar também que essas formas de THC, chamadas skunk, né? Elas são altamente concentradas, são pasta de THC, até uma forma sintética do THC, que pode chegar a 40% de concentração, enquanto num baseado, por exemplo, de maconha, 4%, 10 vezes mais. Então, isso aumenta o risco de outros problemas de saúde que não respiratórios. Inclusive neurológico. Mas, Alberto, eu queria te agradecer muito a tua participação aí à distância, atualizando a gente com as últimas questões levantadas na Europa, para a gente não ficar só com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Desejar um bom sábado e depois, outro dia, você vem aqui em pessoa, tá bom, Alberto? Tá bom, dá um abraço para a Liz aí, para a Gisele. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Interesse e trabalho delas nessa área aí. Nós precisamos realmente estudar com bastante profundidade, né, esse problema, porque está chegando a nós, né? Isso aí. Um abração, Alberto. Tá, um abração para vocês. Tchau. Tá bom final. Liz, você manifestou o desejo de comentar um aspecto dessa questão. Eu estava perguntando justamente isso para o Alberto, né? Porque em todo o mundo o que a gente está observando é que a maior parte das pessoas que está buscando esse tipo de dispositivo é justamente o indivíduo jovem, uma boa parte deles que nunca fumou. Então, eles não estão procurando para deixar de fumar o cigarro comum, e sim como uma moda nova, como um novo produto. E as pessoas esquecem que a nicotina não é nem um pouco uma substância inócua. O problema não é só o alcatrão, a nicotina ela é veneno. Em altas doses ela mata. E existem estudos na Europa, inclusive publicado por um grupo holandês, que juntaram todos os casos que foram relatados agora na literatura, mostrando que houve tentativa de suicídio com esses líquidos. 31 pacientes que eles analisaram, 11 morreram. Alguns eram crianças que foi uma ingestão acidental, mas outros eram adultos. Então, as pessoas estão utilizando isso, inclusive, para tentativa de suicídio. Então, nós estamos colocando à disposição da população veneno. Aliás, a nicotina sempre foi veneno. No formato do cigarro, né? Ela mata, e hoje nós temos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas dependentes dessa substância no mundo. Nós temos milhões de mortes por ano provocadas pelo cigarro comum, que tem a nicotina. 8 milhões. E, além disso, que é muito importante, é que a nicotina ela não causa o câncer, mas, por exemplo, no caso do câncer do pulmão, ela facilita o crescimento do tumor, ela estimula o crescimento do tumor e ela prejudica o tratamento com quimioterapia e radioterapia. Ela tira as chances do sujeito de todas as formas. Então, a nicotina não é nada que a gente deva colocar em circulação na sociedade, isso é veneno. Existem estudos suficientes no mundo comprovando que é uma substância que já deveria ter saído da praça há muito tempo, seja no formato do cigarro comum, que é um perigo total, seja no formato desses novos dispositivos eletrônicos. O que a gente tem que fazer é dizer o seguinte, olha, todos os estudos científicos comprovam que isso aqui não é seguro para a população humana. Ok. O que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil, todos os nossos esforços mostraram que a maior queda foi justamente na população jovem. O jovem não é bobo. Na hora que começou a chegar o conhecimento para ele nem chegou perto mais do cigarro. Teve uma queda importantíssima. Justamente na faixa etária, por exemplo, de 18 a 24 nos homens, foi acima de 60%, foi em torno de 60%. Nas meninas, foi numa faixa de 75% a queda. Então, o que a indústria está desesperada? Ela precisa repor novos usuários. Então, todo o foco dela está sendo na população jovem. Os produtos não são no formato de pendrive e marcador de texto à toa. Eles estão querendo pegar as crianças. Eles estão querendo garantir o futuro dessa empresa, tornando
crianças dependentes dessa E substância. o lucro dos acionistas. Então, assim, hoje a gente tem uma indústria que vende droga legalmente no mundo. Eu acho que a população humana deveria parar para pensar seriamente nisso. E se a gente está tão preocupado assim com o meio ambiente, com a saúde, com tudo mais, está na hora de virar as costas e de dizer, não compro. Don't, como diz o pessoal da Europa. Isso. Eu Gisele. adoro quando a Liz faz isso, reforça sempre esse recado. Acho assim fundamental. Mas o que tem me surpreendido, Liz, é a falta de informação desses jovens. Eles não sabem, e isso está sendo comprovado no mundo, que eles não sabem o que eles estão usando. Por quê? A informação ela tem vindo truncada propositalmente. Como ela tem vindo como um produto inócuo, que não tem problema, eu acho que a gente tem que ressaltar o tempo todo. Gisele, concordo com você, e eu diria que eles têm uma campanha que às vezes é nominada dessa forma, como em inglês, healthier. Ó, Assim, eles botam uma mulher fumando um cigarro eletrônico, sem mais nada, e o texto healthier, como ser olha mais a saudável. mensagem subliminar, Mais não é mesmo? saudável. Pois é. Então, eu acho assim que na hora que um jovem nosso, ou do mundo, né, diz que ele não sabe exatamente o que ele está fumando, porque é moderno, porque é um gadget, ou aquilo é inócuo, ou que faz menos mal do que o cigarro, né? Então, o que eu costumo dizer é, o mundo não está num consenso científico. A gente vê as legislações diferentes, a gente vê, né, sociedades atuando de maneira diferente nesse produto, mas o único consenso é não é inócuo, não é uma coisa isenta de um perigo de doença, de um vício. Isso, para mim, é que eu tenho batido muito nessa tecla, porque, na verdade, a gente tem que falar para os jovens mesmo, né? Assim, aqueles que entendem que eles vão ser os próximos viciados. Então, eu acho que isso é muito importante, essa falta de informação que está existindo, proposital, e que a gente diga, olha, isso aqui não é seguro, isso aqui não é uma substância inócua, isso daqui não é só bonitinho, não é só um modismo, isso aqui te vicia, isso aqui vai te levar a doenças E a gente conseguiu, com os anos de enfrentamento da indústria e da doença, nós conseguimos que algumas coisas ficassem na cabeça das pessoas. E a indústria tenta desconstruir isso. Por exemplo, no Brasil a gente chama de dispositivo eletrônico para fumar. Eu já vi várias falas de representantes da indústria querendo que não se use a expressão fumar. Não se use a palavra, quando estiver se referindo a esses dispositivos, não se use a palavra fumaça. Tem que se chamar de vapor. Não, o verbo, aerosol, né? O verbo não é mais fumar, o verbo é vaporizar. Com isso você desconstrói tudo que a gente conseguiu solidificar em termos de alerta. Nós não estamos falando de fumar, nós estamos falando de fumaça, nós estamos falando de uma substância... área da Liz de comportamento. E aí fica naquele discurso do 95% menos. Alguém queria fazer algum comentário sobre essa afirmação dos tais 95%? Esse estudo já caiu, né? O pessoal já fez uma crítica mostrando, né, as falhas metodológicas, inclusive, do próprio estudo, né? Os tais 95% não se sustentam mais hoje em dia, né? Mas eles continuam usando. Não, assim como aqui no Brasil, agora, esse ano, no Dia dos Pais, eu abri a internet, eu estava procurando justamente essas propagandas, né? Tinha um site lá, agora eu não me lembro agora qual era o site, mas era um site brasileiro, fazendo uma propaganda que é o seguinte: seu pai gosta de fumar, então ele vai adorar vaporar. Totalmente inofensivo, era chamada. Totalmente inofensivo. Totalmente inofensivo. E a gente falando de 33 mortes. Isso, 1.476 casos. E o que é pior, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é muito preocupante, e também na Inglaterra, porque o primeiro caso que o pessoal já localizou foi na Inglaterra, em 2010, né? Aquele indivíduo que, infelizmente, em 8 meses, trocou um maço de cigarro por dia pelo cigarro eletrônico, morreu em 8 meses dessa pneumonia. Tinha 57 anos, né? Então, assim, uma coisa que está chamando a atenção da gente é que um dispositivo que, teoricamente, seria para ajudar o indivíduo a parar de fumar, ele está se mostrando quase que uma sentença de morte para quem está fazendo uso dele. Porque, pelo seguinte, o pessoal que está morrendo, a maioria dos casos nos Estados Unidos é de pessoas jovens, mas a turma que está morrendo é a turma mais velha. Então, parece que você já tendo
utilizado o cigarro durante algum tempo e podendo ter Alguma doença associada, ou seja, não é todo mundo que vai usar o cigarro eletrônico que vai morrer, obviamente, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aquelas pessoas que têm já uma história de uso de cigarros há muito tempo, que pode ter comprometimento pulmonar e que venha fazer um uso dessa substância, uma vez fazendo esse quadro pulmonar grave que está aparecendo, ele tem um risco muito maior de vir a falecer do que os indivíduos mais jovens. Uhum. E a gente tem... Eu vi um depoimento de um usuário de cigarro eletrônico que ele disse que ele nunca imaginou que ele fosse ficar com uma dependência tão forte. E a coisa mais bizarra, ele queria parar de usar o cigarro eletrônico e não conseguia. E aí ele começou a fumar o cigarro convencional para diminuir a fissura que o cigarro eletrônico estava provocando nele, né? Isso foi, no caso, um usuário de Juul, né? Para quem não sabe, para quem está nos ouvindo e desconhece esse assunto, existe um dos dispositivos eletrônicos chamado Juul, J-U-U-L. E esse Juul, pelo que a gente já estudou, ele tem um sais de nicotina que geram uma dependência maior, mais acentuada do que todas as outras formas de consumo de tabaco. E eu me lembro de uma fala da nossa colega, Liz, que você também conhece, a Estela Martins, né? Em que ela disse que ela atendeu um paciente que queria parar de usar o dispositivo e a síndrome de abstinência, o que ele sentia com a falta do dispositivo, ela nunca tinha visto igual a agressividade que o indivíduo... Você, quando para de fumar, um dos sintomas pode você ter um nível de agressividade, né? Eu tinha um paciente que o sinal abriu, o carro da frente não andou, ele começou a buzinar e saiu do carro para desafiar o outro motorista. Mas ela disse, e ela tem experiência em tratar lá no Instituto Coração e no Cratode, pacientes que em cima de abstinência de nicotina, ela disse que nunca viu nada igual. Ou seja, todo aquele discurso que a indústria tem vendido, que é um produto para substituir o cigarro que é mais inofensivo, como o Alberto mencionou, a gente já atendeu, a gente já viu fumantes jovens. Eu já fumei, eu parei de fumar com 30 anos, eu comecei a fumar com 17. Eu nunca vi um jovem sofrer o que estão sofrendo os usuários de cigarro eletrônico. E as organizações de fachada da indústria dizem, não, mas é porque eles estão usando o THC, isso não tem nada a ver com o que se propõe. E, na verdade, a gente sabe que muitos desses casos, inclusive esse patologista da Clínica Meio, disse que 30% dos casos não era THC, era só nicotina para esse uso que a indústria diz que é menos inofensivo. E você, Gisele, na sua apresentação na Casa do Saber, você mencionou que não vai dar tempo de você falar. Geraldo já levantou o dedinho de 2 minutos. Mas você disse que... Agora até me fugiu o que você disse. Agora não vai vir. Bom, enfim, eu quero agradecer a presença de vocês duas. Eu acho que foi um programa rico de informações, que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo do programa é mais sobre prevenção. Queria que vocês se despedissem nesses 2 minutos, vocês é que vão fechar o programa, mas a gente, eu, Geraldo, e a direção da rádio, agradecemos muito a presença de vocês aqui e dedicar um sábado para a gente. Liz, se despeça, por favor. Olha, muito obrigada pelo convite, obrigada pela audiência aí dos nossos ouvintes. E, por favor, continuemos espertos. Nada de colocar esses aparelhos na boca até que a gente saiba exatamente o que está acontecendo no mundo. Exatamente. Princípio da precaução. Queria agradecer mais uma vez ao Alexandre e à Liz aqui por estar do lado, a parceria sempre realmente muito rica, um aprendizado. E eu queria reforçar, né, assim, não coloquem na boca e se informem, né, assim, de verdade o que é, o que está acontecendo. Isso com tudo, vale com tudo, e principalmente com esses novos modismos, né? Eu acho que a galera jovem, a gente fez um trabalho tão maravilhoso e agora jogar tudo por terra... Nos Estados Unidos, claramente, está sendo jogado por terra tudo que foi conquistado. Epidêmico, né? Essa palavra já é assustadora. Ensino médio e ensino fundamental também. Né? A Estela Guinaga, outra colega nossa, né, comentou que tem... Estela Bialos. Isso. Ela comentou que abriram um serviço para ajudar os meninos a parar de usar os dispositivos eletrônicos e 27 mil
jovens se inscreveram. E o que me 27 impressionou mil. e o que me impressionou na fala dela também nesse mesmo momento, Liz, é que as terapias, algumas vezes, que eram utilizadas, que são utilizadas formalmente, né, protocolarmente, para cessação da adicção, não estavam sendo eficazes nesses casos. Lembra, Liz? Gente, vamos encerrar porque, meus Muito ouvintes, boa obrigada, tarde. Boa tarde.